e entendermos que o contexto da Amazônia está sob o domínio dos interesses estrangeiros, é fundamental para unir os brasileiros em um só pensamento, revogar as leis que nos impedem de gerir as nossas terras dentro do nosso próprio território. O inciso 18, artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição Federal, mais o Tratado 169 da OIT, fecham com chave de ouro essa ideia, juntamente com a demarcação contínua entre as nações indígenas, até mesmo fronteiriças, tornando extenso esse território que está fora da gerência da legislação brasileira e sob a gerência de ONGs estrangeiras. Grandes extensões florestais na Amazônia brasileira e da sul-americana, desde a década de 70, vêm se tornando propriedade de corporações estrangeiras e de associadas, nativas nos países do bloco amazônico. Dá-se o fortalecimento de aparatos latifundiários, cujos nomes de batismo, seguidamente retificados, porém, mantendo o sobrenome de reforma agrária. Uma infinidade de siglas exóticas correspondentes a projetos regionais, com autarquias, institutos, secretarias e conceitos, inclusive a ciência do ambientalismo, colocada no ápice da pirâmide de saberes sociais e hierarquicamente sintonizada com os projetos regionais. A charlatanice do ambientalismo repousa em pretensas soluções que buscam impor as leis da natureza para a sociedade, além de partirem da presunção de que a crise ecológica é uma crise moral e não uma crise do imperialismo. Veja só, o financiamento dessas ONGs, logicamente, deveria ser pesquisado. Só que esse mesmo lobby que alterou o status indígena, o status jurídico dos índios, em 88, conseguiu incluir na Constituição o inciso 18 do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, e que impede o Estado de ingerir nos assuntos internos das ONGs. Sabia disso? Não. Então, é por isso que o Brasil é um paraíso de ONG. É porque aqui elas podem atuar livremente, inclusive a serviço de organismos de inteligência estrangeira. Isso é muito mais barato usar ONG do que patrocinar, financiar a atividade regular de espionagem. Soltas, as grandes ONGs estrangeiras interferem no planejamento regional e até mesmo federal, sem prestarem contas à legislação brasileira. Elas atuam como pontas de lança do capital monopolista e de blocos de países hegemônicos, do tipo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bélgica, Holanda, Alemanha, França, Itália, Suíça, Japão e Indonésia, a oferecerem apoio em recursos humanos e financeiros para a elaboração e execução de programas e projetos no Brasil, conhecidas das administrações dos 9 países amazônicos que fingem ignorar sua presença perniciosa. Elas usam codinomes extraídos do glossário humanitário, naturalista, malthusiano, revisionista e etc., como Amigos da Terra, Canadense para o Desenvolvimento Internacional, Fundação Ford, Clube 1001, Both Ends, Survival International, Conservation International, Fundação Interamericana, IAF, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, Fundação W. Elton Jones, Fundação Mundial para a Natureza, WWF, SEAL, NWF, Grupo de Trabalho Europeu para a Amazônia, que inclui o Greenpeace, União Internacional para a Conservação da Natureza e o World Resource Institute. Algumas delas agindo como verdadeiras centrais de inteligência para grupos de interesses diversos, inclusive agências de estudos geopolíticos e de estratégias para diversos tipos de atuação. A exemplo das ofensivas no sentido de minimizar as responsabilidades e atribuições de países soberanos, com base no jogo sujo da globalização do pensamento e do mercado, transmissoras de informações e fotos sobre tudo e todos os motivos que possam gerar benefícios aos países de origem interessados. Elas são responsáveis, sobretudo, pela biopirataria. Seus programas e projetos ultrapassam em muito nossa capacidade de investimento. Por isso, são instrumentos para facilitar os acordos bilaterais entre países, envolvendo empresas e corporações transnacionais. Veja bem, eu quero falar sobre ONG, porque até esses dias se falava a todo momento em Fundo Amazônico. Isso tem que ser contado. Fizemos uma viagem há cerca de 4 anos. Eu, Sérgio Reis e Ângela. E o Murilo. Fomos na aldeia Quiqueletum. Encontramos os índios na maior miséria.
na maior miséria, porque no meu tempo tinha ouro, tinha mogno, eles tinham avião, tinham tudo. O que acontece? A reserva Caiapó se compõe de 12.800.000 hectares. São 57 aldeias hoje. São cerca de 8.000 índios. Ao lado tem a reserva Xicrim Caiapó, que é o mesmo grupo G, onde tem a Vale do Rio Doce, Paraupebas, dentro de terra indígena, que é a vale da miséria, trocados para eles. E só meia dúzia de cacique que pega, compra caminhonete, tem namorada na cidade e os índios não verem nada. O Ronaldo sabe disso. O que acontece? Vimos uma ONG chamada Floresta Protegida em Tucumã, com a sede suntuosa. E os índios na miséria. Nós entramos com uma ação, eu sou autor, meu advogado entrou como autor junto, Diogo Maté, cobrando o Ministério Público por omissão. Porque está lá na Constituinte, quem protege o índio é o Estado. Provamos que 8 vezes os índios foram à Redenção denunciar que nunca viram um centavo de fundo amazônico. E era o que se falava no momento, há 3 anos atrás. Você lembra disso? Isso. E a repórter lembra. O que acontece? Nós temos uma faculdade hoje falida que forma esses com professores falidos. Isso é público e notório. Não sabe fazer uma petição, faz concurso, vira autoridade. Escrivão, delegado, promotor, juiz. Aí alguém faz concurso, não passa, fica aí, último lugar. Depois é convocado para ir para a Redenção. Chega lá, vem os índios, 8 vezes fazem a queixa. Ele precisa tirar, desculpa a expressão chula, da cadeira e lá ver, nunca vão. Pede licença médica, que é comum, não é assim, o geral sabe. E nunca está lá o promotor. Fica 6 meses, vem outro que não sabe nada. Os índios nunca foram ouvidos. Nós denunciamos. Entramos com um processo contra o BNDES. Eu sou autor. Eu e Diogo Maté. Que pegava 180 milhões de dólares, 90 milhões ia para os 9 estados da Amazônia e 90 para as ONGs. Entramos com ação pedindo prestação de conta à Floresta Protegida, que tem uma sede lá, porque precisa ter um CPF, um endereço. E moram no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, essa história de ONG eu posso falar. Porque eu sou autor, eu recebi telefonemas do próprio, se dizendo do Ministério Público, eu fiquei feliz, tomara que me represente, porque daí vai se apurar. Que bom, né? Ninguém mais me representou, fiquei frustrado. Então, na verdade, há muita mentira, muita falácia. Índios, eu sempre digo, o que é a Europa? A Polônia fala uma língua, tem um costume. A Albânia é outro, a Holanda é outro. A Amazônia tem índios, Parecis, Caiapós, Guazajá, cada um com seu costume, com a sua língua, o que é certo para um é errado para o outro. Cada um tem suas ambições, uns querem desenvolver, outros não. Talvez não é o momento. Eles têm que ser ouvidos. Claro. É isso que eles decidem. Chama-se livre-arbítrio. Eu, por exemplo, abomino uma palavra que eu vejo falar muito. A Amazônia é nossa. A Amazônia é brasileira. Isso está erradíssimo. A Amazônia é o Brasil. Graças a um gaúcho como Plácido de Castro, que brigou com a Bolívia e ficou com o Acre, e o bisavô do meu grande amigo Roberto Paranhos do Rio Branco foi lá e anexou e legalizou para o Brasil, ao Marechal Rondon, a grandes brasileiro, que a Amazônia é brasileira, 60%. E temos que lembrar que 40% é Venezuela, é Peru, é Colômbia, que poluem seus rios. E nós que levamos a culpa.